O ar frio tomava conta enquanto eu caminhava em direção àquele prédio imponente, onde minha primeira jornada de trabalho começaria. Os nervos retorciam meu estômago enquanto eu cruzava o limiar daquele lugar sombrio. Era como se uma sombra pairasse sobre mim, pressagiando o que estava por vir. Assim que entrei, fui recebido por uma atmosfera estranha e opressiva. Os corredores pareciam intermináveis, com suas luzes fracas e oscilantes. Meus passos ecoavam, como se o próprio edifício estivesse me observando. Ignorando meu desconforto, segui em frente, determinado a causar uma boa impressão em meu primeiro dia. Fui levado até meu escritório, um cubículo sombrio no canto mais distante do prédio. Meu supervisor parecia nervoso, como se estivesse escondendo algo. "Bem-vindo à equipe", ele disse, com um sorriso forçado, antes de se afastar apressadamente. À medida que o dia progredia, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Sussurros ecoavam pelos corredores vazios, mesmo quando não havia ninguém por perto. Uma sensação de ser observado me perseguia constantemente, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim. À medida que a noite caía lá fora, a atmosfera dentro do prédio se tornava ainda mais sinistra. Luzes piscavam e se apagavam sem motivo aparente, e sombras se contorciam nas paredes como se tivessem vida própria. Meu coração martelava no peito, e cada sombra, cada ruído me deixava mais e mais apavorado. Finalmente, quando o relógio indicava o fim do expediente, fiz o meu melhor para sair o mais rápido possível. Mas, ao chegar ao elevador, ele se recusou a se mover. Preso na escuridão claustrofóbica, senti uma presença maligna se aproximando. Aquela foi a última coisa que me lembro antes de perder a consciência. Quando acordei, estava do lado de fora do prédio, com a luz do sol rompendo a escuridão da noite. Ainda me pergunto se tudo foi apenas um sonho terrível, ou se algo sinistro realmente... Era uma manhã ensolarada quando cheguei ao meu novo emprego. O prédio parecia imponente à luz do sol, mas algo nele me deixava inquieto. Era como se houvesse uma aura de mistério pairando sobre aquele lugar. Uma sensação de que algo sinistro estava à espreita nos cantos escuros e nos corredores vazios. Ao atravessar os espaços liminares entre o mundo exterior e aquele edifício sombrio, senti um arrepio percorrer minha espinha. As sombras pareciam mais densas ali, como se estivessem se movendo. Ignorei essas sensações perturbadoras e me concentrei em minha nova tarefa. À medida que o dia avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Computadores ligavam e desligavam sozinhos. Arquivos desapareciam misteriosamente e uma sensação de medo começou a se insinuar em meu peito. Os espaços liminares entre a realidade e o desconhecido pareciam se estreitar a cada momento, me deixando cada vez mais aflito. Quando a noite finalmente chegou, o prédio assumiu uma atmosfera ainda mais sinistra. Luzes piscavam e falhavam. Sombras se contorciam nas paredes e uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer se instalou no ar. Eu sabia que não deveria estar ali, mas algo me impedia de sair. Ao tentar deixar o prédio, descobri que todas as portas estavam trancadas, presas como se por mãos invisíveis. Uma sensação de pânico se apoderou de mim enquanto eu corria pelos corredores escuros, procurando uma saída. Foi então que ouvi um riso malévolo ecoando à distância, enviando arrepios pela minha espinha. Aquela foi a última coisa que me lembro antes de acordar em minha cama, suado e tremendo. A luz do sol brilhava através das cortinas, e por um momento pensei que tudo não passava de um terrível pesadelo. Mas quando me levantei e olhei pela janela, vi o prédio sombrio à distância, lembrando-me de que algumas experiências são mais do que simplesmente sonhos. Era uma noite escura e tempestuosa quando cheguei ao meu novo emprego. O prédio ficava isolado em uma área remota, cercado por uma floresta densa e sombria.
Uma sensação de inquietação me envolveu enquanto eu atravessava os espaços liminares entre a civilização e aquele lugar isolado, como se estivesse entrando em um mundo completamente diferente. Assim que entrei no prédio, uma sensação de opressão tomou conta de mim. Os corredores estavam escuros e silenciosos, com apenas a luz fraca das lâmpadas fluorescentes iluminando o caminho à frente. Uma sensação de que algo estava errado se instalou em meu peito, mas eu ignorei, atribuindo-a aos nervos do primeiro dia. Meu supervisor me recebeu com um sorriso forçado e me levou até meu escritório, que ficava no final de um corredor escuro e estreito. O espaço era pequeno e abafado, com uma janela que dava para a floresta sombria lá fora. Uma sensação de isolamento me atingiu, fazendo-me desejar estar em qualquer outro lugar. À medida que a noite avançava, comecei a ouvir sons estranhos vindo da floresta. Passos arrastados, gemidos distantes, como se algo estivesse se movendo nas sombras lá fora. Os espaços liminares entre o mundo conhecido e o desconhecido pareciam se estreitar, deixando-me cada vez mais perturbado. Fui contratado para trabalhar em uma antiga biblioteca localizada no centro da cidade. Naquele primeiro dia, o sol brilhava intensamente, mas uma sensação estranha me envolveu quando cruzei os espaços liminares que separavam a rua movimentada daquele edifício antigo e imponente. Ao entrar na biblioteca, fui recebido por um ar frio e úmido, como se o próprio prédio estivesse respirando. Os corredores eram estreitos e escuros, com estantes de livros antigas que se estendiam até o teto. Uma atmosfera de silêncio pesado pairava no ar, interrompida apenas pelo som ocasional de um passo ecoando nas tábuas de madeira. Meu supervisor me conduziu até meu novo escritório, localizado nos fundos da biblioteca. Era um espaço pequeno e apertado, com uma única janela que dava para um beco sombrio. Uma sensação de inquietação se instalou em mim, mas eu ignorei, atribuindo-a aos nervos do primeiro dia. O dia avançava. Comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Livros pareciam se mover sozinhos nas prateleiras. Vozes sussurravam em meus ouvidos quando eu estava sozinho, e uma sensação de ser observado me acompanhava constantemente. Os espaços liminares entre o mundo conhecido e o desconhecido pareciam se estreitar a cada momento. Quando a noite finalmente chegou, a biblioteca assumiu uma atmosfera ainda mais sinistra. As luzes tremeluziam e falhavam, sombras dançavam nas paredes e um arrepio constante percorria minha espinha. Eu sabia que não deveria estar ali, mas algo me impedia de sair. Ao tentar deixar o prédio, descobri que todas as portas estavam trancadas, como se o prédio estivesse me mantendo prisioneiro. Uma sensação de desespero se apoderou de mim enquanto eu corria pelos corredores escuros procurando uma saída. Foi então que ouvi um suspiro gelado atrás de mim. Os espaços liminares entre a realidade e o sobrenatural se abriram diante de mim, revelando uma visão terrível além da compreensão humana. Figuras sombrias e espectrais dançavam nas sombras, olhos vazios fixados em mim com uma intensidade assustadora. Eu estava preso em um pesadelo vivo, onde a linha entre o real e o imaginário se desvanecia. Aquela foi a última coisa que me lembro antes de acordar em minha cama, coberto de suor e tremendo de medo. A luz do sol brilhava através da janela, e por um momento pensei que tudo não passava de um terrível pesadelo. Mas quando me levantei e olhei pela janela, vi a biblioteca ao longe, lembrando-me de que alguns pesadelos são mais reais do que imaginamos.